Fala galera, bem-vindos a mais um MetaCast, Jorge Toniolo aqui, e vamos começar mais um, que eu tô empolgado que a gente voltou a gravar. Então, antes de começar o capítulo, mais uma vez quero agradecer a todo mundo que já tá aqui. Antes da gente começar, antes de eu apresentar quem eu trouxe para vocês hoje, por favor, não esquece, se inscreve, curte, deixa nas notificações lá, agora que a gente tá voltando toda terça e quinta-feira à noite para vocês. Bota lá no sininho para vocês saberem quando tem capítulo novo, para vocês não esquecerem. Estamos aqui no chat para conversar com vocês. Deixa o like de vocês, chama o pessoal e vamos que vamos. Deixar um agradecimento ao estúdio, que agora a gente está definindo exatamente quais vão ser patrocinadores, Então já deixar um agradecimento e sempre, claro, a CoinLivre, porque se não fosse por ela, isso aqui nem teria motivo para existir. Então, tendo dito isso e sem mais enrolações, apresentar o Caio para vocês. Porque assim, eu conheci ele muito recentemente. Eu não sei por que a gente não se conhecia antes, talvez falta de evento, alguma coisa assim, né, cara? Mas assim, acho que o mais importante é, antes de começar a realmente te entrevistar, falar pro pessoal que tá assistindo da importância que é nos eventos, né? Porque se não fosse pelos eventos, eu acho que metade da minha agenda não existiria. Com certeza. A gente acaba não conhecendo absolutamente ninguém. E mais uma vez, essa galera que eu trago pra cá é sempre extremamente acessível. É gente que você pode falar abertamente em qualquer empresa, em qualquer evento desse, em qualquer oportunidade. Então, tendo dito isso, Caio, muito obrigado por ter vindo mais uma vez. Cara, obrigado você. Primeiramente, é uma honra, né, estar aqui. Eu acho que sempre que a gente tem pessoas que se colocam à disposição, né, para evoluir o mercado, para trazer informação, isso tem muito valor, né? Então, realmente, vamos dar valor, vamos dar um like, vamos compartilhar, manda para 1, 2, 3 amigos, né? Porque são pessoas que se dispõem, né, do tempo, né? Porque o grande valor que está aqui é o seu tempo, né? O seu tempo de fazer tudo isso, e eu sei que isso é uma construção. E mais toda a equipe por trás, né? Sim. Com certeza. Sim. E vou aproveitar esse teu gancho, é real, a gente sempre soube disso, né? Porque o assunto quando a gente começou aqui era só blockchain e Web3. Agora que a gente voltou, a ideia é ir para as áreas anexas, né? Análogas, que não tem muito como, né? Empreendedorismo, motivo você tá aqui, tudo bem que a tua empresa é na blockchain, mas enfim. Empreendedorismo, a parte de finanças, não tem muito como fugir, até investimentos financeiros, tecnologia, softwares ou devices mesmo. E do último lado você tem aquele lado que vai mais para política, comunicação e por aí vai, né? E eu acho que você veio meio que nessa leva, porque foi uma coincidência a gente ter se encontrado no evento de blockchain. Né? Foi evento aqui da Circle, inclusive da Ripple. Muito bom, aliás, né? Muito bem feito. Muito bem feito. Eu achei muito bem feito. Só não lotou mais porque foi no mesmo dia do NFT Brasil, então foi meio que uma briga de agendas ali, mas teria lotado bem mais, mas assim, foi sensacional. Aproveitei bem o tempo. Mas assim, foi uma coincidência por causa de você estar aqui, mas acho que a conversa contigo vai ser mais ou menos na linha do que eu fiz com algumas outras pessoas, empreendedores, que é entender um pouquinho da tua trajetória. Legal. E como que você caiu no nosso mercado, né? Se foi uma coisa natural para você, de qual hora que você vinha, se era tecnologia e tal. É uma boa história. Que no final das contas, é claro, chega na Teleblock. Claro. E eu tô empolgado de falar contigo sobre isso aqui, não só para dar uns cortes legais para vocês, mas porque nunca falei com ninguém no teu mercado, porque é um mercado bem, oligopólio bem fechado. Seria o equivalente para mim trazer alguém da Vodafone aqui, sabe? Qual que é a chance? Porque é uma coisa tipo a Oi, Vivo, claro. Essas mais tradicionais, você tá naquela estrutura meio transatlântica, né? Não tem muita inovação lá dentro, além de pesquisa e desenvolvimento, né? Então você não vê movimento startupeiro dentro dessas empresas. Mas um cargueiro, né, cara? Eu acho que para ele conseguir se movimentar é muito mais lento, não é que nem a gente aqui que tá com uma lanchinha que vai embora, né? Cara, antes de chegar na Teleblock, então, me dá um contexto ali, da onde você veio, de que área você veio, como é que você chegou a ser hoje o CEO da empresa, né? Inclusive, é muito legal você falar, né, do network, porque eu falo que isso é uma das coisas mais importantes para um ser humano, é quem ele se rodeia, né? Quem são as pessoas que ele senta à mesa, né? Então, eu sempre dei muito valor a isso. E com certeza esses eventos eles são oportunidades incríveis da gente se conhecer pessoas boas, né? Pessoas que estão na mesma energia, buscando as mesmas coisas. E parceiros, sócios, investidores, por que não, né? Tá todo mundo no mesmo lugar, no final das contas. Eu posso te falar que nem sempre todos os grandes líderes do setor estão nesses eventos, né? Mas eu aprendi, né, que sempre a gente tem que estar nos eventos, cara, da nossa indústria. Eu venho do mercado de venda direta. Vou te contar um pouquinho da minha história, então. Bora. Que eu com 18 anos de idade, eu fazia faculdade de Direito e conheci o mercado de venda direta, né? Então, eu tinha na época 18 anos ali começando e conheci uma empresa, não sei se você conhece, a Herbalife. Claro.
Claro. Então eu venho Marketing desse... multinível. Marketing multinível. Então eu nasci no marketing multinível ali com 18 anos de idade e com 23 anos de idade eu conheci uma empresa brasileira que aonde em 10 meses eu já ganhava ali acima de R$200 mil por ano. Depois com 25 anos eu já ganhava mais de R$1 milhão por ano. Isso ainda no multinível? No multinível. Você pegou bem lá no começo, bem lá em cima na cabeça. Eu peguei, cara, na verdade é o seguinte, com 18 anos de idade ali, quando eu conheci esse mercado, eu fui estudar muito esse mercado. Claro. E os Estados Unidos, na Europa, é um conceito totalmente diferente do Brasil. O Brasil aqui parece que fala que exatamente, parece que é piramideiro. Cara, peraí. A gente fica até assim de contar e tal, mas, cara, hoje... O aprendizado que você tem de marketing enorme, lá e de relacionamento. É uma universidade de treinamento, assim, incrível, cara. Como você tem grandes nomes hoje que passaram pelo multinível ali, claro. por exemplo, que eu conheci, o próprio Caio Carneiro, conhece? Sim, claro. O Caio Carneiro é da minha época, pô, nós começamos que era ex-Monavi, depois ex-Monavi, 2012, na época que eu fazia Herbalife e tal. Pô, o próprio Joel J, cheguei a conhecer o Joel. Você tem a mesma idade que eu, porque foi nessa época eu conheci também multinível. Você conheceu também? Foi. Depois da Monavi teve uma outra que eu já era, que eu também me envolvi e tal. Pô, é uma escola, realmente é uma escola. É que do meu lado, pelo menos, eu fazia administração numa faculdade de economia, né, então... Legal. Eu basicamente fiz economia por 3 anos depois que eu fiz administração por mais um. Então, pra mim, talvez é um pouquinho mais natural você imaginar trabalhar com alguma coisa assim quando você tá na faculdade, quando você não pode trabalhar. Porque no meu caso é esse, é full time, então não podia trabalhar de jeito nenhum. Então, você pegar alguma coisa assim pra poder te ajudar a aprender coisas como marketing, que eu fui realmente ver de verdade só no último ano de faculdade, né, foi de fato uma escola pra mim. Aprendi coisa pra caramba. Que nem eu te falei, a parte como headhunter, cara, eu me envolvi com gente sócio-level. Eu era um moleque de 22 anos, tava falando com o C-Level o dia inteiro, 23. Legal. Assim, essas coisas acabam acelerando um pouquinho o teu aprendizado, né? Que nem quando você trabalha com consultoria também é a mesma coisa. Com certeza. Mas você desviou, né? Você foi do direito... Desviei. Não, mas desviei assim. Sim, nessa época sim, e ao longo do percurso também, né, cara? Eu acho que... Eu sempre falo que as pessoas, elas têm ciclos, né? Você tem que entender quais são os seus ciclos de vida. Pessoas têm ciclos de 4 anos, 7 anos. Você pode ver você pode perceber, se você parar para olhar para sua história, você sempre vai achar momentos chaves assim, que você teve, uma virada, né? Que você teve um insight, nem sempre é algo muito ruim, mas é como a natureza, né, cara? Como você tem as estações dos anos, na nossa vida também. O inverno vai chegar. Eles também têm ciclos de falência para depois acertar, tal, que é importante ter, claro. Com certeza. Show. É importante ter, mas é importante você aprender com o erro dos outros também, né, cara? Porque só errar você sozinho é foda. Tem coisa que você pode evitar. Eu acho que a gente aprende... Eu aprendi muito no multinível. Acho que para mim não é vergonha nenhuma falar, porque eu sempre fui um combatedor de pirâmide financeira justamente por fazer multinível legítimo. Pô, Herbalife é difícil pra caramba, tá aí até hoje. Empresa capital aberto, né? Mundo todo. Cheques de mais de $2 milhões para consultor mensalmente. Imagina um negócio desse. Tem cara que ganha da vida, 100 cara. milhões de reais por ano, cara. É uma vão da vida, Mas cara. tem rede de distribuição no mundo todo. Você entender básico, assim, Mary Kay é gigantesca, cara. A Avon também. Própria Amway, puta de uma empresa conceituada, né? Mas assim, o que aconteceu na minha trajetória no multinível foi o seguinte: a Herbalife foi uma escola, uma universidade. Quando eu conheci, né, essa empresa brasileira, eu me destaquei bastante. E aí, em 10 meses, a gente começou já a ter ganhos mais expressivos. E tu ainda estava na faculdade nessa época? Não, eu abandonei a faculdade, cara. Porque eu ia falar, não tem como você fazer direito, estudar que nem um desgraçado, se preparar para o AB e ainda tá trabalhando com sucesso, vamos dizer assim, esquece. né? Esquece. Não tinha como. E é árduo, né, cara? Porque você pode ver que são poucas pessoas que realmente conseguem perpetuar nesse negócio, Sim. né? Qualquer um, né? Essa que é a real. Tipo, você dedica tempo para ficar bom na sua arte, na sua área de atuação, você precisa estudar que nem um desgraçado. Juntar isso com um estudo para uma faculdade cuja área de estudo não é a mesma, uma coisa é um médico se especializando e trabalhando na área de medicina, a outra coisa é um advogado trabalhando numa área de marketing ou de venda direta, e agora né? Também, cara, por exemplo, a gente chegando, estudar, né? É legal a gente falar sobre isso, porque a gente sempre tem que estudar, né, cara? Não existe isso. Blockchain ainda, cara. Com certeza. Então, por exemplo, essa minha chegada, eu não sou novo no mercado de blockchain, eu já sou investidor há muitos anos, desde 2017. Eu conheci o mundo das criptos. Nossa, também mesma época que eu. Ah, é? 2017, exatamente 2017. Mas eu tenho um ponto engraçado, né? Porque nessa trajetória de multinível,
né? Eu sempre tive que combater muito essas empresas de pirâmide financeira. Porque, por exemplo, eu cheguei a ter no ápice 4.500 pessoas em 5 países na minha organização de distribuição dos produtos. Então, imagina, se surgia um negócio de vender rastreador, levava 1.000 pessoas na nossa rede. Então, pessoas que a gente vinha trazendo se iludiam, né, se lumbreavam ali pelo ganho fácil, pela proposta de rentabilidade, e muitas dessas vezes, cara, estava vinculado a um negócio de criptomoeda. Então, sabe quando você traz um bloqueio sobre isso? E olha, eu era jovem, tinha 20 e poucos anos, e eu vou te contar como foi minha primeira vez com o Bitcoin, vamos falar assim, né? Como foi minha primeira... É a droga de entrada. Como foi a primeira vez, cara? Olha que loucura. Eu tinha tem um amigo ainda, o Kenio, e o Kenio, não sei nem se eu posso falar o nome dele aqui depois de contar isso, mas o Kenio, a gente na época, né, trabalhava junto, e eu me lembro, ele era delegado da Polícia Civil, e o Kenio no meu lado, ele recebeu lá o ganho dele, né? A gente recebia sempre dia 15, e ele recebeu o ganho, a gente estava junto num evento, e ele comprou na hora 3 bitcoins, com 9 mil reais. Do meu lado. Eu falei pra ele, Kenio, você é maluco, Kenio? Que esse negócio é louco? Não, isso daqui é o futuro, que sei lá o que, tananana. E começou a explicar. E eu me lembro que o Kenio, naquela noite, ele pegou, cara, e ficou umas 3 horas me explicando sobre blockchain, sobre mineração, sobre tudo. Me deu uma aula. Ele sempre foi um cara muito teórico, né? É um cara sensacional. Se estiver me assistindo aí, um abraço, Kenio. Se inscreve no canal aqui. Mas o Kenio sumiu, né? Na época, 3 bitcoins, pô, 9 mil reais. Agora tá só, sei lá, só curtindo por aí. 50 vezes isso. Mas o ponto foi que, aquilo para mim foi muito impactante. Por quê? Ele era uma pessoa de credibilidade para mim. Então, não era qualquer pessoa me falando sobre aquilo. E por mais que parecesse muito, né, maluco aquilo tudo, né, eu fiquei interessado no assunto. E ali eu comecei a querer entender mais, a estudar, né? E na época era aquilo que eu te falei, né? Uma febre de pirâmide financeira no Brasil. E por obrigação sempre tive que ser um combatedor disso daí, né? Cara, porque parece que você pode apanhar, né? Eu tenho uma coisa muito parecida em comum entre nós dois, mas é impressionante, porque você sai do multinível tendo que explicar para as pessoas o que não é uma pirâmide, depois você cai justamente em cripto. Que até hoje, toda reunião que eu tenho... fadado, né? Eu tenho que explicar o que a gente não faz e o que a gente não é, para depois explicar o que a gente de fato faz, né? O que é. Pô, isso que na Coalive a gente faz ativo financeiro. Eu tenho nada de carbono em vez de crédito de carbono. Tem que explicar para o pessoal por que crédito de carbono muitas vezes é fraudulento. Você tem que ir para algo na blockchain, para ser anti-greenwash. Você falar sobre, um precatório, uma antecipação de recebíveis digitalizado, e explicar para eles o que é a mesma coisa, só que muito mais seguro. Então parece que você passa a boa parte do tempo desconstruindo para depois... outro lado, então? Para outra ponta? Como explica os jogos de NFT, cara? São as novas pirâmides, irmão. Não tem como não falar, né? Que muitos ali é um hype, né? Foi um hype que aconteceu aí. Assim como os joguinhos do Tigrinho e tal, sei lá o quê. Um hype totalmente negativo que vai estragar a caçamba da muita gente. Isso aí, cara, que é incrível, cara. Eu tenho um ranço disso que e botam na mesma seara, né? Bitcoin é tipo o jogo do Tigrinho, só que do mercado financeiro. Falando, você tá de sacanagem. Estão falando do ativo mais literalmente, tecnologicamente avançado do mundo. Mas você sabe que a questão disso, hoje a gente tem uma aceitação muito melhor, com os fundos vindo, né? O mercado se consolidando. Já passou essa fase. Eu vejo que quem tá chegando agora... Você que está chegando agora, você vai ter um caminho mais asfaltado, né? As facãozadas a gente já deu, entramos no meio do mar. A enxurrada de notícia que você vê hoje é muito mais coisa útil de se ler, tipo o Drex da vida e coisas assim, exatamente, do que era antes, onde só falava de piramideiro e de golpe. A China proibindo Bitcoin. O Bitcoin de menos também, né? É que nem você falar de um carro e falar que o carro se resume ao volante. Exatamente. Cara, é uma coisa só. A uma concessionária, né? A uma montadora. Não. Quer dizer, o mercado é muito maior do que isso, a tecnologia é muito mais. Inclusive, né, assim que a gente chegar na página da tua empresa de telecom e tal, assim que você me apresentou, eu fiquei imaginando, gente, o que é possível ser feito com blockchain dentro da tua empresa vai muito além de recompensa, cashbacks. Eu falei,
o nível de segurança que você teria, rastreabilidade de informação, até em relação à segurança mesmo, com a polícia e tal. Possibilidade de você entregar informações ali com ordem judicial, que são muito mais precisas e que podem ajudar muito mais uma investigação, até sem abrir os dados das pessoas. Tem tanta possibilidade nesse mercado ao ver ele adentrando a blockchain como tecnologia que, pelo amor de Deus, cara, dá para sair da pano pra manga aqui por horas de papo, né? Não, isso daí é um ponto muito interessante. Acho que a gente vai entrar nesse assunto ainda, falando um pouco, né, de como a gente vai chegar, né, na Teleblock. Mas assim. E tem um passo aí, né, mano? De primeira vez que você ouviu falar em 2017 no Bitcoin, até fundar uma empresa nessa tecnologia Foi. Não, e depois disso, olha só, aqui começa a história ficar legal, né? Foi um evento que eu fui também. Olha que bacana, né? O poder dos eventos. Eu fui um evento em Campinas, conhecer o negócio, só que sabe quando você cai dentro de um típico de multinível mesmo? Você aí já deve ter raiva até de multinível por conta disso, mas cai num evento sem saber do que se trata. Totalmente paraquedas. Isso comigo. Né? Em Campinas, na época, eu já era líder de outra empresa, né? Já há muitos anos. E quando eu vi, era uma empresa nova que estava entrando no mercado. E, cara, quando eu comecei a ver como que os caras estavam fazendo todo o sistema de treinamento, porque eu me especializei muito nisso, né? Então, eu me tornei treinador oficial da empresa, então rodava os países fazendo treinamento. E quando eu vi o sistema de treinamento desses caras, eu falei, tá tudo errado. Aqui. Aí um cara tava na mesa, a gente tava umas 6 pessoas assim, ele levantou e falou, você vem aqui no nosso negócio falar mal da minha empresa, pô? Você tá de brincadeira? Eu falei, cara, só o tempo vai dizer se eu tô certo ou errado. E 2 meses se passaram, era um sábado à tarde, meu telefone toca, DDD 19, eu atendo, tudo bem, Caio? Meu nome é Priscila, eu sou filha do Carlos Wizard, e eu tava na mesa o dia que você falou aquilo e tudo tá acontecendo. A gente pode conversar? E ali foi uma grande virada, eu acho que... É a mãe de nada de mercado, né? Mesma coisa comigo. Pô, mas por que você é grosso? Por que você pega as empresas e arrebenta elas para depois conseguir? Primeiro, porque esse é meu trabalho. Que é verdade, que eu né, faço. cara? CPO faz isso. Você olha para o negócio todo e vê onde está errado, onde você pode melhorar tal, como refazer aquele modelo, isso um dia. E depois começa a implementar. Se você não der o banho de água fria, não tinha emprego, né? Não tem mas como eu acho resolver que o vem problema. muito da convicção que você tem, né, cara? Que você sabe que, por exemplo, naquele momento... É sua experiência. Por que eu falei? Porque eu sei que tá errado, entendeu? Que eu falei, você acha que não tá? Então o tempo vai mostrar. Sabe qual é o problema? Cara. Se você tem alguma tubulação na sua casa que está estourada e você está com a água vazando, você já percebeu o problema, você vai chamar o encanador, ele vai lá e fala, este é o problema, essa é a solução. Plau, e vai lá. Você viu o problema acontecendo, você sabe que você não pode deixar a tua casa alagar. Quando você está numa empresa, muitas vezes você não vê o tamanho do teu incêndio. Você não vê que ele precisa ter algo para apagar lá. É só uma goteirinha. Não tem um problema. Às vezes os caras falam, eu tenho uma área de tecnologia aqui que me custa 200 pau. Talvez isso, se eu olho para às vezes uma coisa dessa e falo, eu tenho um monte de empresa que gostaria de ser sócio tu e botaria muito mais do que isso por mês, valor ínfimo. Para mim isso é uma solução. Para ele nem sabia que era um problema. Então, às vezes quando você faz essa primeira análise, até numa conversa e aponta algumas coisas, tem um estranhamento. O cara é dono da verdade, arrogante, sabe? Não, cara, de novo, eu sou como é que fala? Eu sou encanador, eu olho pro negócio, você já consertou cano a vida inteira. Tu tá vendo que tá com problema, isso aqui vai dar merda. Exatamente. Entendeu? E aí acaba acontecendo isso, aí depois, então, você tava certo. São as grandes oportunidades, né? Por que raio que eu preciso ser o bombeiro? A gente não podia fazer a parte preventiva. Então, por que eu tenho que entrar só quando tá com fogo? Eu tenho um problema absurdo, cara. A maior parte dos meus clientes bons que eu tive, eu não posso falar o nome. Porque se eu contar o case, eu tenho que contar o que eu fiz lá. E eles, normalmente, publicamente, tem empresa de capital aberto que não pode assumir que teve um problema do tipo que veio pra mim. Então, assim... Interessante. Pô, qual os seus cases de sucesso? Eu falei assim, se a gente puder falar sem ser off-record, totalmente off-record, eu posso falar. On-record não tem como, sabe? Eu não posso usar como propaganda, não pitch. E é muito disso, cara. As pessoas não veem que tem um problema até você realmente ou falar, então tá bom. Mas a gente podia ter prevenido esse tipo de coisa. Aí depois te contratam, né? Mas, pô... Com certeza. Podíamos estar meses à frente disso aqui. Enquanto ainda não era um problema para você. Enquanto ainda o teu bootstrap não tinha acabado. Enquanto ainda você não chegou no momento que ou você pega investimento e abre um puta percentual da tua empresa, ou você não paga a tecnologia. As pessoas, elas sempre são levadas ao extremo, né? Para poder resolver. Poderia ter resolvido muito... A maioria dos desafios poderia ser... prevenido, né? Poderia ser remediado. Mas isso é muita coisa do brasileiro também, né? De fato, a gente tem um dos países mais difíceis do mundo de se empreender.
Por um outro lado, a gente acaba correndo atrás daquelas coisas que são punitivas para nós no primeiro momento. Então, se você não tiver contador, você está ferrado. Se você não souber como fazer a parte tributária, você está ferrado. Se você não tiver advogado para bons contratos, você está ferrado. Mas ninguém pensa que o marketing é um problema, que tecnologia pode ser um puta problema. Eles esperam dar problema. Aí eles vão atrás da solução. É por isso que consultoria é tão difícil. Para ganhar dinheiro com consultoria, você tem que estar numa das grandes. Ou abrir uma empresa com consultoria muito grande. Porque as pequenas que vão atrás de startups ou PMEs, ela tem que convencer o cara que ele tem um problema. Exatamente. E é um produto muito difícil de vender. Hoje você tem é muito melhor você ter um escritório de contabilidade. Porque falar para uma empresa nova, você precisa de contabilidade, não adianta contabilizei, por exemplo, né? Vamos supor, uma empresa que é uma área forte. Não tem muito como. Vai dar problema. É mais fácil para eles provar o valor deles do que o meu. Porque no meu precisa dar problema primeiro. É interessante. E te contando essa história foi muito legal, porque a Priscila me ligou. Você conhece o Carlos Wizard? Conheço, mas não pessoalmente. Eu vi algumas palestras dele pessoais, mas eu não tenho o telefone dele. Um grande empresário brasileiro, sempre, né? Tive um respeito enorme por ele, pelo Flávio. Na época ele já tinha retomado os negócios na WhatsApp, né? Como sócio do Flávio. Mas eu sempre acompanhei a história, né? E para mim foi uma honra, né, cara? Quando recebi o convite de trabalhar lá com a Priscila, eles são mormons, né? E ele teve em Utah. Eu não sabia disso. Eles são mormons. Legal. E ele teve em Utah, conheceu um dos fundadores da doTERRA, de óleos essenciais, multinível também. E ele resolveu abrir uma empresa de multinível, de óleos essenciais. Então ele foi, né, nos fornecedores de todos os óleos essenciais no mundo todo. Não sabia qual nome dessa empresa. Ela chamava existe? Aloha. Ela existe, mas ela está, né, dentro do mundo verde hoje. Tá. E ali foi uma experiência muito legal, porque quando eu entrei e eu vi lá ele com uma holding, com mais de 20 empresas, KFC, Pizza Hut, Taco Bell, que inclusive meu sócio era o diretor financeiro, né, da parte de foods dele, e Rainha, o Hub, que ele acabou vendendo para Magazine Luiza, mas enfim, eu descobri o poder do equity, porque eu cheguei lá e vi, que maluco, cara. Por exemplo, eu tinha um negócio que faturava quase R$1 milhão de reais em produto no mercado. São aí mais de 13, 14 milhões de reais no ano de produto. A tese é que qualquer coisa que eu mesmo fosse numa fábrica terceirizada aí e mandasse fazer um produto para mim e tivesse um faturamento de 14 milhões, eu teria um negócio de valuation de 100 milhões de reais. Dependendo do negócio. 7 vezes o EBITDA? Sim, um negócio de cosméticos, com certeza. Então, imagina. Então, eu comecei a entender qual que era o jogo, né, do equity, o jogo do capital aberto, né, o jogo do grande capital. E ali eu vi que, eu poderia pegar aquilo que é poderoso dentro do multinível, né, que é o quê? A meritocracia, o sistema de treinamento, entendeu? Você criar uma Foi o precursor escala. do que aqui no Brasil a gente conhece da Hotmart, né? Porque sim, nos com Estados certeza. Unidos, o pessoal não sabe disso. Exatamente. Aqui no Brasil, quase 100% do dinheiro... Bom, eu vou tentar balancear um pouquinho com outras coisas. Uns 80% a 90% do dinheiro que é ganho aqui no Brasil no YouTube, por criadores de conteúdo, eles vêm do próprio YouTube, do que o YouTube paga por visualização e tal, e o resto é inserção de produto que eles fecham, né? Como se fosse eu aqui fechando a Pepsizinha. Sim. Quando a gente fala dos Estados Unidos, é o oposto. 90% lá é marketing de afiliado, que é a evolução do que o Hotmart é. Aqui no Brasil não tem legislação para afiliado. O Hotmart, que já faz quase 10 anos, está fazendo uma puta força política para isso, para ter... Primeiro porque está na hora. Exatamente. Segundo porque nós somos os maiores consumidores de mídias sociais do mundo. E você sabe que a tese E funciona muito bem lá. E o affiliate ele sai disso, pô. A tese da legislação dos Estados Unidos de marketing afiliado vem da regulamentação do multinível. Exatamente. Por isso que eu falei. Que dita a regra do jogo, entendeu? É como se fosse, aqui é escanteio, se a bola sair aqui é lateral. Então você tem que ter uma regra para diferir o que é uma todo mundo que tá lá embaixo de um negócio. É um representante comercial. Você contratar milhares de pessoas como representante comercial, as regras são totalmente diferentes de faturamento. O representante comercial, ele pode até ser uma PJ, mas é um pouco diferente como é que você faz o recolhimento de imposto. Você não pode fazer o recolhimento tem muita coisa que prejudica. E o affiliate tem muita vantagem. Ele, no final das contas, é como se fosse uma IP para o mercado financeiro. Exatamente. Ele declara só aquela diferença que ele ganha em relação... Só a comissão. Vou pensar nos Estados Unidos, né? O cara vai lá... E ele ganha na meritocracia, né, cara? E declara e paga tributo só sobre aquilo. Era isso que faltava aqui no Brasil. E, de fato, total meritocrático. Então, esse movimento, ele justamente vem do mercado multinível. Fazia total sentido. Precede, né? Eu vejo assim, cara,
que o grande ápice ali para mim foi entender isso e trazer o que funciona do multinível para negócios tradicionais. Né? Então ali eu comecei a empreender, comecei a abrir negócio, abri uma rede de clínicas de estética, né? E ali foi o grande ponto. Comecei a sentar em outras mesas, conhecer pessoas muito interessantes do mercado financeiro, mercado tradicional. E eu sempre tive isso comigo, tá? Eu sempre gostei muito de bons relacionamentos. Eu acho que você, com certeza, não é um clichê. Você é a média das 5 pessoas que você passa a maior parte do seu tempo. Não é inevitável. Essa é uma das frases mais interessantes que tem, de fato, é uma das mais verdades, né? Clichê ou não, no final das contas é isso. O tempo que você passa comercialmente, em eventos, no seu dia a dia de trabalho, no seu networking, sua família tal, no final das contas, é esse o meio que está te influenciando. Induz, cara. Então, se você escolher gente porcaria, você vai ser uma pessoa muito provavelmente com conhecimento e acesso à porcaria. Se você for mirar no topo, muito provavelmente você vai estar muito próximo do topo. Você pode falhar, claro, mas o acesso que você tem com esse networking, com essas pessoas, a conhecimento, a suporte, porque isso pode ser relacionamento também, é muito grande, né, mano? Não, e tem uma coisa legal, você falar isso que você tem mesas e mesas, né? Porque você não... Você para pensar, tem além de você, quais são as 5 pessoas, você tem que pensar, você, nessas 5 pessoas, você é mais aluno ou professor? Você é mais mestre ou discípulo, né? E se você responde que você é mais professor, mais mestre, qual que é a sua fonte? De que água você bebe, né? Aonde você se nutre? Você tem sempre que estar sentado em mesas onde você vai ficar quieto, né? Onde você tem que aprender mais. E esse processo de aprendizagem, aquilo que a gente estava falando aqui hoje, muitas vezes a gente comete alguns erros por não ouvir ou não querer dar uma atenção, né, por um conselho que alguém te deu, alguém que já viveu aquilo, e acaba que você tem que errar para aprender, né? É muito comum isso, né? E eu acho que, enfim, eu passei por tudo isso, né? Inclusive, poxa, eu tenho grandes amigos, né, do mercado tradicional que pegam muito no meu pé, desde... de tudo que a gente começou. Bons amigos. São os melhores, no final são os melhores. E, cara, foi isso que aconteceu assim na minha trajetória, que fez com que eu sempre buscasse um negócio diferente, sabe? Eu sempre tive na mente assim que a gente tem que mirar na lua, que se errar tá entre as estrelas. E quando que veio a ideia para vocês de criar a Teleblock? Porque eu conheci, você é o fundador, você e o teu sócio, né? Sim. Que é um pouco, inclusive um pouco mais senior que você, que eu conheci no evento, certo? Com certeza. Ele que é o teu CFO, o CTO. Ele é o nosso diretor financeiro. CFO. O Rodrigo Teixeira. Rodrigo trabalhava com a família Martins, né? E ele cuidava de toda a parte de Pizza Hut, KFC e Taco Bell no Brasil. Depois foi diretor do Citibank, foi head lá no Citibank de análise. A especialidade dele é valuation, né? Financeiro. Ele é um cara que, poxa, tem total sentido aí pro nosso negócio. Mas como tudo isso começou, justamente por isso, cara. Eu sempre tive um sonho dentro de mim. Eu sempre fui um cara movido a sonho, cara. Sempre tive um cara muito ambicioso, sabe? A ambição é uma coisa boa, né? Claro. E assim, eu sempre conquistei, as coisas que eu vivi, cara, nada foi por à toa. Tipo assim, a casa que a gente mora, os carros que eu andei, sempre eu sonhei com aquilo, sabe? Quando você bota como meta, quadro dos sonhos. Já teve um quadro dos sonhos, já? Nunca, acho. Nunca? Nunca. Quadro do sonho, não. Acho tanta mitologia que eu já coloquei, meu Deus do céu. Mas eu concordo com você. De fato, é muito interessante você vivenciar nem por um pequeno tempo que seja. Falar assim, cara, é demais, cara. É isso aqui que eu quero sentir. Não, é muito bom, porque aquilo realmente faz com que leva você a se imaginar, isso. Olhar. E eu vivi grandes coisas, cara. Pra te contar um pouquinho da minha trajetória pós o Wizard também, rapidinho, foi que eu ganhei muito dinheiro com cripto. Então, em 2018, eu comecei a aportar e eu surfei toda a onda do mercado. Então, eu lembro até hoje, cara, em 2020, tava com um casal de amigos, nós estávamos viajando em Paris, e ali foi onde começou o cast do Covid, né?
E, vi meus Bitcoin ia a praticamente nada, né? E eu olhava para aquilo, fiquei tão triste aquele dia, cara. Falei, nossa, como eu sou burro, velho. Por que eu não vendi isso? Não acredito, tal. E pós isso aí começou a alta, né? E ali eu fui vendendo, então, e realocando, e o grande... escalonadamente, né? Vai acompanhando as escadinhas para poder realizar um pouco do... Não, realizei bem, realizei a 200 mil reais, aí realizei bastante a 300 mil reais Bitcoin, e fiz uma conversão em Ethereum, que foi aonde realmente explodiu, né? Que Ethereum naquela época, se eu não me engano, eu tinha Ethereum de $120, e depois ticket médio de 600, mas aí foi a alta e eu fiz... Então, basicamente, você foi criar a Teleblock, então, e começar a investir nela, imagino, depois a gente vê se foi... Queria te perguntar se foi bootstrap ou não, mas enfim, não só no meio da pandemia, mas com recursos que vieram justamente disso, né? Até agora está sendo, né? Até agora a gente... Tudo com bootstrapping? Sim. Nada de investimento externo? Nada. Maravilhoso, cara. Não, tem um sócio que entrou. Tem um sócio que entrou agora, cara. Tem um sócio... Com capital? Mas ele é muito smart money, ele é um parceiraço. Perfeito. Posso considerar até ele um fundador, cara. Porque ele mora no Canadá. Não, mas maravilhoso isso, porque quanto mais tempo você aguenta com bootstrap, melhor é pro teu cap table. Significa que você vai conseguir fazer um Series B e C tranquilamente. Claro, isso porque tem muita gente que, infelizmente, né, acaba abrindo para anjo no começo, aí depois você faz uma pré-MVP, aí depois você faz uma seed, aí uma pós-seed, e aí o cara vai chegar no máximo para manter controle da operação, né? Porque aí que tá, você pode ter menos controle de equity, pode ter menos 50% e ainda ter controle da operação, dependendo da negociação. Mas o ponto é, você vai para um Series A, puta, para chegar no Series B é impossível. Não tem de onde tirar, mesmo que dilua todo mundo. Sempre me preocupei muito com isso, tá? É um ponto legal para você tocar. Eu acho que é um assunto que, as pessoas precisam cada vez mais buscar informação disso, porque é algo que você tira o tesão, né? Do fundador, né? Você não pode... a capacidade de crescer. Tirar essa capacidade dele. Então, eu acho que tudo bem, vamos lá. O trio Maravilha da Ambev, lá, o Lehman, Tele Bira, se juntar todos, eles têm 16, 17% da Ambev. Mas tudo bem. Olha quantas captações aconteceram. Do Facebook, né? Mas o ponto é, eles não estavam travados para um Series B. Fosse assim, eles nunca nem teriam feito nada fora do Brasil. Se eles tivessem travado. Garantia foi uma sacada absurda quando eles começaram a comprar Brahma, tal, todas as falidas uma atrás da outra. Então essa foi a grande sacada ali. Não importa se eles eram em 3, 4, o Cláudio Haddad também, não confundindo com outro Haddad que não deve ser mencionado, mas a sacada foi justamente esse, manter dentro de casa e usar o recurso que eles tinham por máximo de tempo possível. Só realmente abrir quando estivesse muito perto de um IPO, alguma coisa assim, para poder preservar aquele cap table, né? Para quem não está acostumado, né? Cap table nada mais é do que um gráfico pizza, vamos assim, de quanto você tem de percentual para cada um dos possíveis sócios, parceiros, quanto está reservado de vesting para o futuro para a pessoa, enfim. Né? E a sua estratégia de captação, né? Por isso cap table, né? Mesa de captação. Estratégia de captação daqui para frente. E ter a visão e saber fazer a leitura disso é muito importante. Porque hoje eu vejo muitas pessoas, cara, não fazer a leitura do tokenomics dos tokens, né? No nosso projetos ainda, mais complicado. E é muito importante você saber fazer essa leitura, porque a longo prazo isso daí pode te frustrar, né? Caio, antes da gente entrar no detalhe e começar a entrar em coisas específicas do outro negócio, não quer aproveitar e fazer um pitch rápido? O que é a Teleblock, então? Porque a gente estava falando até o que chegou lá. O que é a Teleblock? Qual que era a ideia inicial? Se mudou ou não? O que vocês entregam hoje já? Para poder começar a entrar um pouquinho mais nos detalhes do teu mercado? Só para concluir, então, e fechar, porque como surgiu a Teleblock no meio de tudo isso, né? Cara, eu sempre... Eu fiz meu primeiro $1 milhão com cripto nessa época, e o que aconteceu é que eu sempre tive a vontade, eu sempre tive amigo muito coxa, vamos falar assim, cara que é mais conservador. E qual é a pergunta desses caras sempre quando fala de criptomoeda? Qual que é o lastro? Cadê o lastro disso aí? Qual que é a garantia? Né? E eu sempre... nenhum deles é economista, né? Pergunta lastro, mas ninguém tem ideia do que seja lastro, né? Mas tudo bem. Aí você manda o cara explicar o lastro do mundo, né? Que não existe mais. Então é uma conversa infinita, não tem jeito. A realidade é que a gente tem que falar. Tem uma máxima da oratória, da comunicação, né? Que se alguém não está entendendo o que você está falando, a culpa é sua. É sempre do orador, né? Então tem até uma história muito legal que, né? Mas assim...
Cara, eu acho que a gente tá vivendo algo assim no mundo cripto que é muito novo. E eu sempre quis trazer esse lastro real para um projeto. Então, eu sempre tive esse sonho de ter um projeto cripto que tivesse esse lastro, né? Que solucionasse essa questão das pessoas. Cadê o lastro? Pô, o lastro tá no projeto. E eu conheci falando um pouco do como surgiu a Teleblock. Tive a oportunidade de conhecer o CMO da Oi do Brasil. O nome dele é Beto Blanco, um amigaço. E o Beto me contou sobre o mercado de MVNO, que é a Mobile Virtual Network Operation, que é o conceito de telefonia digital, muito semelhante ao conceito das fintechs. Né? Então, a fintech, do mesmo jeito que veio, antigamente só tinha os bancos tradicionais, né? Hoje você vê aí diversos bancos digitais. Na Europa e nos Estados Unidos você tem diversas operadoras digitais. Né? E como funciona esse mercado? Rapidinho, só para te explicar, é uma concessão federal. Então, são faixas de frequência, literalmente faixas de frequência no céu, que são concessões do governo. Hoje, Brasil, quem são as concessões? Vivo, Claro e TIM. Então, essas operadoras... A Oi não. A Oi vendeu a rede dela, né, recentemente. Hoje ela está mais focada na fibra ótica. Foi uma bela saída ali. Hoje ela Por isso que tá... a gente fala que esse mercado ele é um oligopólio, porque de fato, se você tem poucas empresas podendo ter acesso a isso, e ainda tem uma outra parte do mercado que me irrita, que é a parte de P&D e tal. Mas assim, depois eu chego nisso aí para a parte das controvérsias, porque eu vou ser cancelado, mas enfim. É muito difícil você ver novos players aí justamente por causa disso. Porque é um player pequeno que não pode nem comprar antena ou ter antena, porque daí é outro problema com a Anatel, enfim. É outro business. Cara, ou você usa o mercado do jeito que ele tá, que não é que você tá quebrando o oligopólio, bem ou mal, você tá utilizando dessas empresas, claro. dessas concessões, enfim. Mas via de regra você tá dando mais uma opção. Exatamente. E é um serviço assim que essas empresas são uma das empresas que mais tem budget para publicidade no mundo, né, cara? Preço de telefonia. Tô falando quem são os maiores publicitários? Bancos, cervejas. Vivo, cara, acho que é um dos maiores publicitários que eu já vi. Acho que é a Vivo. O budget dos caras é infinito. Então, acho que quando eu entendi esse mercado, quando eu conheci ele, né, nos Estados Unidos, na Europa, já tem cases. Você conhece o Ryan Reynolds, aquele ator do Deadpool? Sim, claro. Ele tem marca de gin, ele é muito famoso, né, no cinema, mas ele é famoso também por ser um grande empreendedor. The Rock também, tem vários, tem tequila dele, tem muita coisa do cara. Ele tem uma marca de gin também, e ele tem uma operadora de telefonia que chama Mind Mobile, né, que foi um dos grandes cases para a gente tomar uma decisão. A Mind foi vendida ano passado para a T-Mobile por 1,3 bi de dólar, com 1,5 milhão de usuários. 1,5 milhão de usuários. Sem antena. Caramba, porque a antena normalmente é o maior ativo, né? MVNO. O maior ativo hoje está no usuário, cara. Não, claro. Carteira de cliente, óbvio. Tá você está falando de ativo físico. Sim. Que normalmente, né, o valor da empresa também é medido nos ativos que você tem, menos a depreciação deles, etc., a amortização. E o próprio contrato conta muito, não só como a estrutura física, o contrato, né, de concessão. Exatamente. Contrato de concessão, direito exploratório. O ponto foi que quando eu enxerguei esse mercado, eu falei, cara, mas por que no Brasil isso daqui não funciona e não... Que é uma pergunta que eu tinha pra você. Por que nunca fizeram aqui? Por que você nunca viu? A gente sabe que tem, por exemplo, time de futebol. Já viu já viu algum chip de time de futebol? Já vi muita coisa com time de futebol, mas eu não sei como é que é a relação entre eles e entre empresas, sabe? Se eles têm direito a parte É muito mais comum o MVNO explicando assim, no Brasil, você vê um time de futebol, o Banco Inter tem, a Uber tem agora, né? A maior MVNO do Brasil hoje é o Correio, né? Por incrível que pareça, o Correio, porque ele tem uma ativação muito focada ali na boca do caixa, com o chip e tal. A gente acaba tendo um plano competitivo no mercado, isso é um ponto bacana. Tá? Mas quando eu enxerguei, falei, cara, ninguém construiu marca, ninguém fez como o Armon Raymond de fato e construiu uma marca, construiu equity, porque é totalmente um caminho oposto, cara. Você construiu um negócio para lucrar e você construiu um negócio para equity. As decisões, elas levam em caminhos totalmente diferentes. Às vezes você tem que tomar uma decisão aqui de não lucrar, de tirar dinheiro do bolso, de pôr um monte de coisa sua no negócio para poder funcionar, não esperando né, um retorno imediato. Mesmo, teve muita exchange que foi construída aqui, que ela já foi construída para ser vendida. A maior concorrente hoje da Coin Livre é a Leak. A Leak ela foi feita para ser vendida. Desde o começo eles falaram isso. A gente queria
O objetivo deles era ser vendido para o Itaú. Dito e feito, venderam para o Itaú. Tem muita empresa que eu vi hoje, inclusive plataformas de tokenização, a parte mais teórica mesmo, não criação de moeda, mas mais teórica, que eles já criaram, eles querem vender para banco. Desde o começo, a gente vai fazer bootstrapping, a gente tem dinheiro, até vender para um banco, porque a gente quer fazer solução bancária tokenizada. A gente não quer investir em equipe comercial para conseguir o banco como cliente. Mas eu quero criar o ápice, suficiente né, para que ele me compre. Esse então, são totalmente diferentes as estratégias. Uma das grandes diferenças é essa. Você investe em time comercial ou desenvolvimento. Se você não quer clientes, se você quer ser vendido, você não bota tanta grana comercial, nem em marketing. Você bota em tecnologia, em outras coisas. Jurídico, produto, serviço, vai formular enfim. muito mais o produto, Então, tem uma organização plenamente, nunca nem falou sobre isso melhor, aqui. né? Mas tem é um Y, completamente. Chega no momento que você toma essa decisão com os seus sócios e tal, e vamos entender. É engraçado quando você fala, pô, o cara criou já pensando em vender. Isso é muito interessante, cara. Por exemplo, tem um amigo que ele falou, vou criar uma empresa de cosmético. E aí, o que ele foi fazer? Ele foi estudar o mercado. Quem são as empresas que estão fazendo M&A hoje? Quem são os compradores? Quem são o possível comprador para minha empresa? Pô, L'Oréal. Mas L'Oréal, vamos pegar lá o relatório. Porque as grandes empresas hoje, capital aberto. Pô, você tem muita informação no mercado de exposição. E ele achou uma lacuna, cara. Ele viu que L'Oréal não conversava com um jovem, né, de 15 a 20 anos. L'Oréal, cabelo? Cabelo. E aí ele criou uma marca, tá, de produtos muito voltado para o público jovem. E aí o que ele fez? Ele criou um produto para gamers, cara, com proteção de raio violeta e tal. E são 3 produtos, negócio simples, básico, entendeu? Mas e usando da infraestrutura todo toda que empacotado, cara. É o que todo empacotado. Né? Exatamente, tipo assim, já criado para uma saída amanhã ou depois com viés para um potencial comprador. Então, pra você ver a cabeça do cara, quando vai montar, que nem você disse do pessoal aí que montou a corretora, já tá totalmente voltada no produto para atender o comprador. Isso é comum, né, cara? Qual era o nome mesmo que você falou, que é o tipo de empresa de telecom que você é? MVNO. MVNO, tá. Ok. Deixa eu entender aqui então. Você cria uma empresa de telecom, você não é uma concessionária do governo, então você tem que usar o serviço deles, correto? Exatamente. Então, ou você vai usar o serviço, terceirizar ou quarteirizar o seu serviço para uma Vivo, claro, TIM, ou enfim, ou agora você falou que não mais, ou uma Starlink da vida. Mas via de regra você está utilizando ou da antena de um ou do satélite de outro, correto? Sim, sim. E aí você vai lá e meio que... Porque eu não quero falar dessa maneira, tipo, revende o serviço deles, porque você não é um revendedor da Vivo, não. Você construiu os serviços. Sim. E vocês utilizam a infraestrutura não tecnológica, mas de provedor de dados, enfim, de telefonia, de uma já existente aqui no Brasil. É isso? Exatamente. Então, o que faz com que o seu... Não é nem um plano de negócio, mas a sua proposta de valor seja diferente da deles, né? O que você entrega que eles não entregam? Como é que você aborda o público? É só uma questão de valores, de ser mais barato? Não. Ou tem outra coisa que faz com que você conquiste o cliente hoje? Aí tá o grande ápice do nosso plano de negócios, né? A gente tá falando de planejamento aqui. Quando eu entendi, né? Eu olhei para esse mercado Porque aqui a gente tá falando de 2 mercados. Estamos falando do mercado de telefonia, né? Que é foi aonde eu enxerguei uma oportunidade, e estamos falando do mercado de cripto, né? O mercado blockchain, que é outro negócio. Então, a Teleblock, né? Telefonia blockchain, e ela surgiu, cara, para atender justamente o público cripto. As pessoas que enxergam na criptomoeda. Do nicho pra fora, bem legal. Exatamente. Você mira lá no meio e depois você vai abrir. Exatamente, é o que eu sempre falo, cara, eu não tenho vontade de ter 70 milhões de usuários no Brasil. Mas eu sei que a gente tem potencial para ter 2 milhões de usuários aí em 30 países do mundo nos próximos 5 anos. E nosso business plan mostra a gente tendo aí 100 mil usuários no Brasil em 5 anos. Que é pouco usuário, cara. É muito pouco usuário, mas são criação de comunidade. Vem muito com aquilo que eu vivi, entendeu? Na minha trajetória. E não só isso, você tem uma vantagem muito grande. Quando você fala de negócios que foram construídos para massa, você conseguir fazer pesquisa de mercado e entender as demandas de um público muito diferenciado e diferente daquela coisa da estatística, né?
quão diferentes os grupos são entre si e a diferença dos grupos entre o próprio grupo. Então, você fazer pesquisa para uma empresa como a Vivo é muito complicado. Por isso que elas vão, depois de criar um produto grande, vão começar a nichar. Se você parte do nicho para fora, se você falar com 150 pessoas do mundo cripto, provavelmente você tem uma amostra muito boa em relação... Muito. Você viu na geral. feira? Hoje em dia, uma Vivo, 150 pessoas, não é nada. Ela ainda vai ter que segmentar, subsegmentar para tentar entender. Então, criar soluções dentro de um público nichado e entender o feedback desse público para poder, a partir daí, entender o seu pipeline de desenvolvimento e de entrega é mais fácil quando você foca num público que é mais homogêneo. Exatamente. Entendeu? Então, essa homogeneidade é muito importante. Já não é uma questão de ser homem ou ser mulher, de ser mais velho ou mais novo. Se eles estão interessados no mercado específico e já entendem os benefícios do que você entrega, nem estou falando da tecnologia blockchain como segurança, né, como impulsionador. Estou falando de maneira geral, o mercado cripto. E agora ver alguma coisa do mercado tradicional migrando para cá, né? Telefonia, imagina, vir para cá. Telefonia. Nunca ia chutar que essa ia ser uma das primeiras aqui que a gente ia ver. Legal, né? É muito interessante porque o cara já vê valor, você não precisa explicar muito para ele. Ele tá lá, ele já vê valor, com um público menor, você já consegue uma bela base de estudo, e a partir daí, fazendo a sua estratégia de pipeline. A gente criou uma economia muito legal, cara. Muito legal. Acho que assim, primeiro ponto, as pessoas veem, nossa, telefonia, legal, né? Todo mundo gosta. Você viu a aceitação, a gente teve agora na feira lá, nem... expondo nada, só presencialmente. E todo mundo lembra de vocês, vocês tiveram uma bela impacto. Tinha 20 pessoas conversando com a gente. É porque é interessante. A gente passou um ano inteiro aqui, os primeiros 100 e poucos capítulos, a gente tá no capítulo 150, mas os primeiros 100 e poucos capítulos falando sobre isso, né? Quando é que a blockchain vai ter soluções de fato trazidas para o mundo real. Do dia real. Exatamente. Né, qual vai ser a primeira empresa que você vai ter que você às vezes nem sabia que era blockchain, mas está na blockchain? Qual vai ser o primeiro Uber da blockchain? Se você me perguntar, Caio, qual que é a sua visão, né? Que se eu pudesse te emprestar meus olhos para te mostrar o que é a Teleblock no futuro, cara, eu vejo que nós somos a solução de usabilidade para o mundo cripto para as pessoas simples. Então, o primeiro contato, né? Aquela primeira vez que ela vai ter uma relação, vai ganhar as primeiras moedas, vai ter a wallet. Então, num futuro bem próximo, cara, a gente tende a ser um pioneiro aí, desbravador, para poder trazer mais pessoas para o mundo cripto. E você não está num ambiente onde você tem que ensinar muita coisa para esse pessoal também, não. E vou te dizer o porquê. O sistema de vocês, que já sei um pouquinho, né? Basicamente, sistema de cashback e tal, benefícios, enfim, dado que, no final das contas, vocês são uma empresa de assinatura. Sim. Telefonia é assinatura. E aí, então, você ter uma parte desse dinheiro sendo voltado para você é uma coisa que as pessoas já estão acostumadas hoje de cashback. Inclusive, posto de gasolina, Ipiranga, começou com isso. Exatamente. E o pessoal já está acostumado também com o sistema de milhagem, pontos, smiles, tal, pontinho do pão de açúcar que você troca de volta por panela. Então, assim, isso só não é cripto. Mas é o mesmo sistema que a gente já conhecia antes. Mesmo sistema. Só que o benefício do supermercado normalmente é um produto. O benefício de vocês pode ser várias coisas diferentes. Hoje você já tem apps como a Octopus, por exemplo, que pega ponto de tudo que você imaginar e joga no mesmo lugar para administrar. Tem uma startup que eu tô sabendo que eu não posso falar o nome ainda, que ela inclusive gerencia para você, é como se fosse uma gerenciadora de ativos, né, uma asset management, e você dá autorização para eles vão lá e vão fazendo operação o dia inteiro para pegar essas promoções de ganho dobro, tal, sei lá o quê, e pega 30% da tua lucratividade em milhas. Legal, cara. E pega milhares tudo no mesmo lugar. Então, assim, o pessoal cada vez mais já vai estar educado nisso. Você não vai ter que ensinar sobre o que é um cashback e um ponto. Eu tô investindo num negócio de milhagem, cara, com e tudo isso vai juntar no mesmo lugar, cara. É um negócio muito E você nem precisa falar de moeda única. Você pode ter uma stable oculta dentro de uma plataforma dessa, só para fazer as pontes e transações. Exatamente. Sem precisar ter um staking, nada disso. E, ao mesmo tempo, você ter várias plataformas tentando entrar ali, porque para todas elas é bom aparecer e ter mais soluções para os pontos que você tem dentro de casa. Então, com a sua equipe comercial, você pode trazer benefícios de produto, de serviço, sei lá, 5 categorias diferentes. Se você está dentro de uma plataforma que lida com todos eles, você começou agora a ter as centenas de benefícios. Exatamente. Por causa da interoperabilidade. E pode estar dentro ou fora da blockchain. Às vezes, essa startup que bota todos os pontos pode estar na blockchain e os pontos Smiles pode estar lá dentro e não tá. Mas não tem importância, porque não é a questão não é essa. Você não precisa obrigar o mercado inteiro a estar aqui dentro para que ele veja aquele benefício. Exatamente. Ou tenha acesso àquela coisa que ele não tinha antes. É o que eu sempre falo, cara. Eu acho que o ponto-chave hoje é a gente entender que as pessoas precisam de facilidade de operar, né, cara? As pessoas precisam... comodidade, né? Eu acho que, assim, o ponto ápice, assim, pra gente criar a Teleblock foi enxergar que há uma lacuna
na própria telefonia, tá? Porque, cara, telefonia, você é da mesma qualidade que eu. Você lembra da internet de escada? Claro. Tinha que entrar depois da meia-noite para ser mais barato. Claro. Cara, eu me lembro até hoje. Uma vez eu fiz Eu uma vi o seu ligação noturno para por uma causa namoradinha do telefone de casa pro celular. Veio R$ 800 de conta. Era uma fortuna ligar para telefone celular. Você lembra disso? Nossa. Tanto que eu não ligava. Então, cara, a gente é... ICQ, lembra? Não, eu ICQ. tomei ICQ, com certeza. Cara, assim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que o monopólio da telefonia, de telecomunicação, ele já vem de anos. De anos. Então, é um mercado totalmente consolidado no mundo todo. E você que está aí, você vai pagar sempre. Não tem um ser humano que não tem uma operadora hoje. Né? Não tem um ser humano quase que não tem um Wi-Fi dentro de casa. Então, tem mais celulares hoje no Brasil do que população. Então, você tem um mercado, que é um mercado que até hoje, tá? Ele te engana. Então, por exemplo, hoje você vê lá promoções das operadoras, né? A maioria é capital aberto, a gente pode falar, não tem problema, mas com... 50 GB, mais 10 pro Spotify, 5 pro WhatsApp, nananana. Cara, a média de consumo do brasileiro hoje é 9 GB, ninguém usa mais, entendeu? Então, são todas... Até porque tem muita coisa que está inclusa, né? Então, assim, a maior parte dos planos não contam o quanto você consome, por exemplo, no teu WhatsApp, porque isso está incluso e limitado. Exatamente, mas é clichê, isso daí é o que eu tô te falando, é a mesma coisa da internet de escada lá atrás. A média de consumo do brasileiro é 9 gigas. O cara tem que, ver vídeo o dia todo para gastar mais do que isso no mês, entendeu? Então acaba que você não sabe, você tá comprando um plano lá, mas para você não faz diferença no final do mês. Quanto mais ou menos mais barato vocês são do que um plano tradicional de uma Cara, Vivo? em média, Você é 20%. Né? Tipo, por exemplo, eu tenho um plano hoje que é um dos planos mais baratos do Brasil, R$36, né? Um plano de 6 gigas que acaba que a gente consegue dar umas bônus de portabilidade e a gente tem um grande diferencial que nossos pontos eles acumulam, nossos gigas eles acumulam. Então, se você não usa esse mês que vem acumula. Pô, eu tô aqui com 70 mil gigas, entendeu? Pô, eu poder vender esses gigas que estão sobrando aí para pegar o cashback de vocês, então, né? A gente já falou muito sobre isso. Eu acho que a gente tem muita coisa para criar, né? Eu acho que nosso produto... É um mercado secundário de giga de internet. É aquilo isso é que você maravilhoso. falou, cara. Quando a gente começou, vou te contar agora então, se você for pesquisar aí com o Market Cap, né? Se for pesquisar projetos do mundo cripto, tal, nós somos o primeiro projeto como MVNO de chip do planeta. Então nem os chineses, ninguém fez. E a gente encontrou, né, um projeto que tem um intercâmbio de gigas, que é a Dent, na Europa. E a gente tem a Helium Mobile, que hoje ela está entre as maiores 100 criptomoedas do market cap, né? E a Helium, ela na realidade, eu fazendo propaganda para ela aqui, mas não é. Eu acho que é legal a gente ter uma métrica para ver para onde a gente está indo, né? Ter uma referência. A gente não tinha uma referência. A gente tinha a Dent, que fazia esse intercâmbio de gigas, e a gente tinha a Helium, que era um hotspot, um roteador, que o projeto deles é que você poderia comprar esse hotspot e instalar em comunidades, na Índia, na África, em instituição de caridade, e o acesso das pessoas a essa rede te gerava o token deles. Então, a economia é basicamente nisso, né? E agora no caso de vocês, ele é um cashback. Não, no nosso caso, eu sou uma operadora de verdade. Então, eu tenho a nossa rede, a nossa... Mas, de qualquer maneira, a cripto de vocês é mintada baseada num cashback do valor pago mensal, é isso? Exatamente. De todo... Não, aí eu vou te falar da token economia. Mas aqui, ó, a gente tem nosso perfil elétrico, que a gente fala, né? Onde está escrito aqui, Vivo Claro TIM. Boa. A gente tem o Teleblock, né? O nosso chip mesmo, né? Nosso SIM card. E esse é um grande diferencial. Hoje, com essa licença que eu tenho na Anatel, eu consigo abrir mais de 50 países aí. Vocês usam a rede da Vivo, é isso? Hoje eu tenho disponibilidade de 2 redes ainda. Isso é muito legal, né? Porque eu tenho tanto da TIM quanto da Vivo. Então eu consigo, né, ter pega melhor Vivo aqui no Rio. A gente consegue enviar para o cliente um chip com
com uma rede da Vivo. Então, mas por trás ninguém vê isso, né? Na realidade, eu compro no atacado e vendo no varejo. Uma operação como essa hoje, nossa, um cara for brincar aí de abrir, ele vai gastar mais de R$1 milhão. Só a parte de telefonia, que eu digo, né? Claro. E aí o que a gente criou foi o quê? Nós somos uma empresa nós somos uma criptomoeda, então hoje o nosso supply a gente criou muito semelhante ao Bitcoin, então são 21 milhões de moedas, que vão ser distribuídas 80% delas, 16 milhões e 800, através do uso da telefonia. Então, como que funciona? Primeiramente, nós temos um welcome bonus, que é o que a gente fala que todos os detentores dos nossos tokens são como nossos sócios. É um ticket token, né? De fato, hoje nós somos um ticket token, mas a gente premia com 5 TLBs todo usuário que ingressa no negócio. É o teu CAC. Ativou um chip, Teu CAC. ganhou É o investimento da empresa no usuário. Exatamente. Que já traz ele já nesse momento a fazer parte do nosso programa de afiliados, né? O programa de fidelidade. E depois eu tenho 6 milhões e 800 de moedas, que elas são divididas em 360 meses, são 30 anos, que todos os meses nós dividimos 18.888 moedas. E como nós dividimos essas moedas? Elas são divididas através de um cashback. Então, tudo que você usa dentro da Teleblock, como seu plano de telefonia, você faz atividades, nós temos atividades lá como ver anúncio, responder uma pesquisa, né, fazer uma atividade. Que te viabiliza outras fontes de receita. Exatamente. Show de bola, exatamente. Nós temos cashback, cara. Hoje eu tenho aí mais de 3.000 marcas entre farmácia, 3.000 marcas de cashback, que tudo que você compra te gera pontos, e esses pontos a gente converte em TLBs. Então, esse nosso programa de milhagem, né, no final do mês sempre ele vai distribuir as TLBs por 30 anos. E aí você me pergunta, aí depois que acaba esses 30 anos, né, qual que é a economia aqui? Nós hoje temos um Pareto aqui, que 20% do nossa receita é destinado à economia da moeda, e a cada 4 anos a gente tem um acréscimo de mais 5%. Chegando daqui 30 anos, os detentores do token têm mais de 80% da receita da operadora, da telefonia, dividida, né, sendo usada para a economia do token. Só para dar uma tecla SAP aqui de alguns assuntos que você comentou, existem várias possíveis utilidades. O token utility é isso, ele te dá acesso a alguma coisa, a um benefício, a uma troca, sei lá o quê. 2 possíveis coisas que podem vir de um token cashback, chama de cashback, mas na verdade tem maneiras inúmeras, né, desse dinheiro entrar, mas uma delas é dar desconto no próprio serviço que você coloca, outra delas é dar acesso a produtos ou serviços. Beleza. As pessoas muitas vezes ficam preocupadas com isso, né? Com qual é o número máximo, tal, como é que no ênfase no mercado. Na verdade, gente, essa preocupação deixa de existir a partir do momento que você entende de onde o dinheiro vem. Então, Exatamente. por exemplo, se você tem um anunciante na tua plataforma que vai pagar para você 100 mil por mês, você pode muito bem falar, tá bom, acabou as moedas da empresa, é política da empresa usar tanto por cento desse valor que está entrando para recompra das moedas. Exatamente. Porque você usa esse dinheiro para recomprar, as moedas que vocês receberem, vocês distribuem de volta, e é claro, como vocês estarem recomprando, isso vocês estão pegando por um valor, e na hora de distribuir, as pessoas veem mais valor e está ganhando mais dinheiro, portanto, isso naturalmente aumenta de preço gradualmente, após o momento do fim das moedas disponíveis no caixa de vocês. Então é só uma questão de qual é a estratégia de recompra disso ao longo do tempo. Basta que você tenha um mercado secundário. Então, não vejo isso como problema nenhum. Até a inflação desse tipo de coisa é muito mais baseada na estratégia da empresa do que qualquer outra. O objetivo de quem está fazendo isso não é ninguém vai ficar rico com moeda de cashback de nenhuma empresa. Não importa se é cripto ou não. Não é esse o ponto, né? Não foi uma moeda que foi criada para gerar riqueza, e sim para dar acesso a um benefício. De novo, por isso é um utility. Sim. Mas tem que tomar cuidado com algumas coisas. Se você promete percentual de receita de volta, receita, dinheiro e não acesso, ele pode ser considerado valor imobiliário. Aí a CVM, mas não é esse o ponto, cara. Se você trocar por uma panela, por uma viagem, cara, acesso. É a grande questão aqui, né? Eu acho que a gente sempre quis trazer essa utilidade, eu acho que a gente enxergou a telefonia é um negócio muito lucrativo, tá? Então, só o nosso negócio, da nossa operação de telefonia já é um negócio
lucrativo. E a partir do momento que você tem ali o benefício da cripto, porque o cara vai trocar da Vivo, da Claro, da TIM. Hoje, a vida média de um cliente, cara, de operadora é 6 anos. Então, o cara já está há 6 anos na operadora dele. Por que ele vai trocar para nós? Por que ele vai pegar a Teleblock? Então, o grande lance é que o nosso token, por ter essa utilidade, ter essa economia, né, que distribuído graduativamente, a gente tem dentro do app as funcionalidades que ele vai poder usar lá no token, comprar ingresso para cinema, pagar a própria fatura dele de telefone. Eu enxergo, cara, que no futuro próximo a gente vai filmar clientes nossos, né, de 2024, que nunca mais na vida vão precisar pagar o telefone deles. Por quê? Acumulou os pontos para isso. Assim. A moeda valorizou, né? A gente tem uma projeção de valorização da nossa moeda muito legal. E assim, a gente tem um negócio que é interessante contar, que é os níveis da categoria do cliente. Então, nós criamos um sistema de congelamento das TLBs para que você possa subir de nível dentro da Teleblock. Então, você, como um cliente Teleblock... Gamificado, né? Gamificado. Você, a partir do quanto você tem de congeladas, né? Moedas congeladas. Então, as 5 de Welcome Bonus que eu te disse, elas já automaticamente entram para você como você sendo um cliente Teleblocker. Ah, mas cara, não posso pegar essas moedas e vender? Pode, mas você tem um prazo ali de locked de 6 meses. E aí o segundo nível é o nível que você tem 30 moedas em congelamento. E o terceiro nível você tem 50% e no último 100% de cashback. Então, esses níveis, eles ditam ali os benefícios que você tem faz sentido, dentro do porque app. Se o cara chegou até esse nível a ponto dele estar quase que literalmente não pagando a conta, é porque ele gerou muito benefício para vocês como empresa. Então, esse cara nunca vai dar preju para você, porque teve uma construção ali. Exato. E assim, como comentário final, até é engraçado isso, né? Porque, de novo, como você falou, as telecoms são grandes advertisers. Então, todo mundo aqui já viu muita propaganda desse pessoal. Até na época que não tinha internet direito, era TV. Não sei se você lembra de uma... Não sei quem que foi a primeira empresa. Você vê que a retenção de marca awareness é foda, né? Que fez o Quem Ama Bloqueia, lembra? Daquela propaganda? Então, a primeira estruturação das empresas de telecom... Nossa, a primeira estruturação das empresas de telecom era uma musiquinha. Quem ama bloqueia, tá? Tinha uma algeminha e tal. Por quê? Porque como é que as empresas de telecom te prendiam? Basicamente, para você ter um certo desconto no aparelho, alguma coisa assim, você é um plano de fidelidade infinito. E aí, quando tá acabando o plano de fidelidade, eles ofereciam mais uma coisa, mas você tem que ficar mais 1 ano na empresa, 2 anos. Aí começou a dar errado isso, as propagandas começaram a destruir. Aí não, peraí, agora a gente não vai te prender no plano. Mas se você quis descontar um aparelho, aí sim você tá preso, senão você tem que pagar o valor full mais pra frente. Cara, aí deu problema inclusive com o Banco Central, com o CVM e tal, porque você não pode vender alguma coisa e depois desbonificar esse cara e cobrar de tudo que ele teve de benefício ao longo do tempo. Isso é errado, isso é quase como um produto financeiro. Aí deu problema. Eles falaram, não, tudo bem, então agora, terceira fase, né? Agora não. Então a gente vai fazer o seguinte, quanto mais tempo você fica na companhia, você vai acumulando como se fossem uns pontos, e aí a partir de um certo tempo você pode trocar por aparelhos cada vez com desconto maior. Eu aproveitei disso, comprei iPhone por mais de metade do preço, porque eu era Vivo por muito tempo e tal. E aí eles perceberam, pô, a gente precisa de cliente novo, a gente precisa roubar da concorrência. Exatamente. Se esse cara acabou de entrar, ele obviamente não tem muito ponto, ele vai ter que ficar muito tempo até ter o benefício. Mas o cara que tem o iPhone 4, 5, 6 agora... Aí tiveram que trocar de novo. Agora não. Quanto maior o seu plano, maior a sua faixa de desconto que você tem. Não importa quanto tempo você tá. Então eles vão sempre migrando de um para o outro para tentar convencer. Mas a verdade é que eu acho que eles ainda não chegaram no modelo perfeito, nem de perto. Então, assim, é interessante ver uma empresa como a tua falando muita coisa sobre tokens e tal. E eu sei que o teu público é muito mais o cripto. E por isso você tá passando um tempo maior aqui explicando mais ou menos como é que funciona. Mas muitas dessas coisas do white paper podem ser mudadas. O white paper em si, a parte base, ela é fixa. Mas muitas das propostas de vocês, de como que vocês vão remunerar e possíveis estratégias futuras para dar mais benefícios, são uma coisa que vai evoluindo assim como o mercado evolui. Tem que evoluir, né, cara? Não tem Senão vai ficar travado, sempre vai ficar travado. Né? E as empresas tradicionais que não forem para o mercado cripto, por mais que elas tenham um sistema de ponto e cashback, o que você pode fazer com esse ponto, com esse cashback, vai estar sempre limitado ao sistema tradicional.
Exatamente. A não ser que tenha uma maneira de trocar um token tradicional, um Smiles da vida por um token teu. Não sei que eles façam isso, eles vão estar limitados. O nosso mercado não está. Você pode fazer o que você bem entender. Você como empresa, você pode criar o benefício que você bem entender. Basta ter o parceiro para isso e tal. Esse alcance é muito interessante, porque te dá a possibilidade de falar com o teu público e oferecer coisas que sua concorrência não vai conseguir. E por um outro lado, o que é importante para uma empresa de telefonia? Que funcione, que tenha sinal. Tu tá usando a Vivo, cara. Que é a maior cobertura. Exatamente. Então, você já partiu de um pressuposto. A gente funciona e a cobertura é boa. Por quê? Porque a gente usa Vivo ou TIM. Então, pronto. O problema está resolvido. Agora, por que eu vou trocar? Provavelmente, a primeira coisa é preço. Essa é 3 parvos. E oferecer uma coisa que todo mundo oferece por um preço menor. Ok. Terceiro ponto, benefício. Aí sim. Quando você começar a chegar e puder começar a trocar esses tokens por desconto em aparelho, porque você pode falar, vende, pega o dinheiro e compra o aparelho. Tudo bem. Mas normalmente quando é desconto, você, por margem, mesmo, tem um benefício maior, você dobra. Tá? Claro. Enfim, chegando nesse ponto, aí, cara, aí vai começar a valer a pena para as Vivos ter você do que ela ir direto atrás do cliente. E é esse o grande propósito das MVNOs, né, cara? Porque você começa... Hoje você tem no Brasil 26 milhões de portabilidade todos os anos. Então, são 26 milhões de pessoas trocando de operadora todos os anos. Então, se você pega só uma fatia, né, um share desse mercado de pessoas que estão insatisfeitas, vamos colocar assim, já é um belo de um mercado. Né? Eu acho que hoje, o que mais a gente quer, na realidade, é com certeza criar comunidade. Né, criar esses embaixadores da Teleblock, que são pessoas que realmente vão construir isso com a gente. A gente tem um projeto muito legal de abrir outros países. Eu acho que esse é o grande lance, né, cara? Eu acho que a gente poder ser pioneiro, né, ser pioneiro em algo. Né? Imagina se você pudesse estar ali minerando Bitcoin lá em 2010. Não é incrível? Então, imagina você poder hoje ter a oportunidade de estar participando de uma operadora que daqui a 10 anos vai estar no mundo todo. E o grande lance que nós criamos aqui é que conforme a gente tem, né, o posicionamento dessa moeda, ela começa a ganhar valor, né, de valor de mercado mesmo, de você poder trocar com vender ou mais utilidades, mais benefícios. Você vai ter uma grande demanda de pessoas querendo entrar na operadora por conta disso. Então, você acaba criando uma roda, né, cara? E não tem... hoje, assim, o que a gente se propôs a fazer é algo que, se qualquer pessoa, né, hoje for entrar no mercado, é um processo muito demorado, né? É um processo que envolve muitas coisas. Caio, momentos finais, a gente acabou até passando já do horário. Eu queria pedir para você... Câmera, você a câmera, agradecer mais uma vez a tua presença e aproveita agora para passar os arrobas, enfim, o que você quiser, dar desconto, o que você imaginar, fica à vontade. Legal, a gente poderia, né, criar um cupomzinho MetaCast. Cupom aí, MetaCast. Então, ó, para quem quiser aí, vou fazer um cupom, entra no nosso site, né, www.teleblock.com.br, usando o cupom, vai poder aí adquirir o nosso chip. Nós vamos enviar para vocês aí o nosso chip. 100% bom de desconto. MetaCast? MetaCast. Beleza, a gente deixa na descrição, então, pedir pro Jean colocar e aí a gente deixa o pessoal poder utilizar a partir do dia. Legal. Segue a gente lá nas redes sociais também, né? O nosso arroba é MyTeleblock e o meu é Caio César TagB, né? .tagb, que é a nossa moeda, mas eu acho que queria agradecer aí pelo convite e mais uma vez reiterar aí o quão importante é esse trabalho de levar o conhecimento para o mercado, né? Eu acho que essa decisão que você tem de colocar o seu tempo à disposição aí eu acho que é muito gratificante. Fazer a parceria aqui no canal, pegar um patrocínio, uma coisa assim, porque honestamente a gente está falando com esse mercado direto e acho que é muito interessante abrir esse canal de comunicação mesmo. Cara, sabe o que eu senti? Tem o pessoal de vocês no chat assim, falando. Muito bom, cara. Senti muito assim... receptivo, o mercado do mundo cripto, as pessoas querem entregar, querem... ver coisa nova. Muito, muito legal. Acho que quem está chegando agora tá chegando no momento certo, né? Não existe mais aquela rejeição ou até aquele friozinho da barriga do mercado. Muito diferente disso, as pessoas estão cada vez mais crentes, né, no que está por vir, no que a criptografia vai trazer e buscando bons projetos, que eu acho que é o intuito nosso aqui, de verdade, de coração. Eu te digo que
Eu também sou pai de família, tenho 2 filhos, não podia deixar de falar aqui, casado há 8 anos, e eu coloquei a minha casa, a minha vida totalmente comprometido nesse projeto. Hoje só tenho esse projeto, então eu falo que o com quem é mais importante do que o que, né? Mas fora hoje, você pode achar que, poxa, a gente tem um grande projeto muito legal, mas vocês podem ter certeza que nós que estamos por trás e cada vez mais as pessoas que estão nos rodeando, né, nos convidando, demonstra isso, que nós queremos trazer um projeto brasileiro, legítimo, que seja padrão internacional. Acho que esse é o nosso grande sonho. Fechado. Obrigado, irmão. E comunidade, cara. Sempre comunidade. Obrigado. Esse é o aprendizado do multinível, né? Sem a comunidade, você não é nada. Com certeza. Pessoal, vocês estão assistindo até agora, muito, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham dúvidas, fica à vontade, deixa aqui, fala comigo ou com o Caio nas redes sociais. Ele é uma pessoa super aberta. E, de novo, né? Sem a comunidade não existe negócio. A gente tem que pegar os feedbacks. Então, fiquem à vontade. Mais uma vez, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever, ativar o sininho. Muito obrigado. Até a próxima e tchau, tchau.